momento muito delicado que a sociedade mundial vive, né? Não só a nossa localidade, mas nós temos um problema que ele é mundial e que precisa de todos os cuidados. Nós não, evidente que não possamos ficar em pânico, mas devemos ter os cuidados, principalmente para quem tem idosos em casa, ou pessoas já na faixa etária de 40, 50 anos, porque a gente já começa a perceber que já chega nesse aspecto. Enfim, mas nós não podemos parar. O Juris, inclusive, está promovendo essas aulas para vocês, depois de nós, tem outros professores, e de uma forma acertada, com bastante segurança, né? Quero dizer para vocês, nós estamos aqui com pouquíssimas pessoas dentro de sala de aula, tá? Somos apenas 3 pessoas, uma das exigências, inclusive do próprio Juris, que não se amontoasse para a gente poder promover com segurança essas aulas, ok? Até porque eu também costumo dizer que eu estou quase no grupo de risco, né? Porque eu já passei dos 50 anos, né? Enfim, mas nós estamos aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, dialogar um pouco, né? Algumas narrativas que nós recentemente debatemos em sala de aula com vocês. Eu vou pegar um assunto bem mais presente agora, né, nessas últimas semanas, por conta do quê? Por conta até mesmo da ausência de alguns alunos que já se fizeram presente desde a semana passada. Acredito eu, né, não só motivado pela questão do carnaval, mas também pela preocupação, né, nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Apesar de não ter chegado em proporções, né, positivas aqui em São Luís, na nossa capital. Enfim, então, o último assunto nosso, né, o último tema que nós discutimos, foi sobre Roma antiga, né? Nós investigamos as particularidades da historicidade, né, dessa civilização clássica na antiguidade. E aí uma das coisas que nós falamos, que a história política romana, ela é uma história política marcada por 3 fases, diferentemente da história política grega, que ali você tem o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico, o período helenístico. No caso da historicidade de Roma, não. Nós temos 3 fases. A primeira fase, que é a monarquia ou a realeza. A segunda fase, que é a república, que ela vai ter o formato aristocrático, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, por conta do tempo. E a terceira fase, que é o império, a gente vai deixar para o próximo momento, né? No próximo momento de vocês, já lançando até algumas questões, desafios, né? Para que vocês possam fazer algumas reflexões sobre essa terceira fase. Ela merece uma atenção especial. Ok? Tudo bem? Então, olha só, por exemplo, o que nós falamos na primeira fase para vocês em sala de aula? Apesar de ser uma fase que ela não é muito abordada nas provas de concursos que vocês vão fazer, no caso do Enem, ou até mesmo na prova do Lema, mas ela é uma fase que ela serve para a gente pensar muito Roma lá na frente. Até porque quando você fala da monarquia da realeza, um dos pontos que nós podemos abordar aqui é a origem de Roma. Não uma Roma com uma estrutura ou um desígnio imperialista, mas uma Roma como cidade-estado. Uma Roma que vai surgir ali na Península Itálica, próximo ao Mediterrâneo, uma Roma muito bem localizada, com uma geografia bem melhor em termos de povoamento, em termos de ocupação, do que a geografia grega. A geografia romana, você tem, por exemplo, um solo de melhor qualidade, que é o solo lá da Grécia Antiga. Então, uma Roma muito mais propícia ao processo de povoamento do que, por exemplo, o território grego, onde a gente percebe que houve muitas diásporas ali na Grécia, muitas dispersões. O fato é que, por exemplo, a origem de Roma, né, se nós analisarmos, Roma tem uma origem que nós podemos verificar nessa fase, uma origem tanto lendária, que mostra de uma forma trágica o assassinato de um irmão por outro irmão, né? E aí a gente observa que a partir desse momento Rômulo se torna o primeiro rei lendário de Roma,
porque essa é uma fase onde os primeiros monarcas romanos, as primeiras realezas que passaram por aqui, são monarcas ou reis lendários. Por último, nós temos os chamados reis etruscos, né, como é o caso de Tarquínio o Soberbo. Enfim, então você tem uma origem lendária, uma origem que mostra lá na frente, acaba nos mostrando lá na frente, como a história de disputa política em Roma é uma história marcada por violência, é uma história trágica, muita disputa de poder, de uma forma extremamente violenta, né? Mais tarde nós temos o assassinato, lá no final da República, de Júlio César, nós temos o assassinato de alguns imperadores, ali do Alto Império, como é o caso, por exemplo, do próprio Calígula. Então, você observa que há uma trajetória política de violência e de tragédia nessa disputa de poder. E a gente percebe isso aqui dentro dessa fase inicial. Mas a origem de Roma, ela também é histórica, né? Devemos observar que os romanos foram ocupados, o território romano foi ocupado por italiotas, que vão ser os futuros romanos. Nós temos etruscos que ocuparam Roma. Roma também, uma parte dela, uma parte do território romano vai ser ocupado por gregos. Os gregos vão fundar algumas áreas de povoamento, de colonialismo em parte ali do território romano. Mas Roma é ocupada no primeiro momento, principalmente pelos italiotas. Esses vão ser os futuros romanos. Enfim, essa é uma fase onde a gente observa uma centralização do poder político do Estado nas mãos dos monarcas. A realeza, eu costumo dizer que ela é a grande personagem dessa fase. O monarca centraliza as principais decisões administrativas, ele tem um controle da economia, basicamente ele controla as atividades militares, então ele é o grande personagem político. Independente de você ter uma fase de reis lendários como Rômulo, ou uma fase de reis etruscos, como é o caso do Tarquínio o Soberbo, mas o grande personagem político dessa fase é a realeza. Uma realeza que, na verdade, não governa sozinha, mesmo sendo a grande personagem, mas nós temos nessa fase, né? Nós vamos observar nessa fase a presença, por exemplo, do Senado. O Senado está presente. O Senado que se autodeclara como aquela instituição do legislativo que representa o povo romano. O Senado, que na verdade é composto pelos mais velhos patrícios, os patrícios que são os descendentes dos primeiros romanos, os mais velhos, que são aristocratas, ocupam o Senado romano durante essa fase. O Senado que tem poderes limitados, diante desse centralismo político nas mãos da realeza. Nós já iremos observar também nessa fase que Roma, como cidade-estado, Roma, a sua força econômica, nesse momento, predominantemente, são as atividades agropastoris. O comércio e o artesanato de Roma, nessa fase, ainda são incipientes. Você tem uma Roma, em termos de comércio, em termos de produção artesanal, muito incipiente, pelo menos nessa fase. Então, a força econômica de Roma são as atividades agropastoris. E nessa fase, predomina o que nós chamamos de trabalho livre camponês, o trabalho dos plebeus, o trabalho dos pequenos proprietários rurais, camponeses, plebeus, que também são romanos, porém que não descendem dos primeiros romanos. Eles é que sustentam a economia de Roma durante essa fase. E aí você poderia me perguntar, nessa fase inicial, que Roma está se organizando politicamente, existe mão de obra escrava? Existe. Uma quantidade bem reduzida, mas nós temos pouquíssimos escravos, e dessa quantidade bastante reduzida de escravos, eu diria que uma parte mais significativa, elas são da escravidão por dívida, né? Estão relacionadas, no caso, à escravidão por dívida. Por sinal, quando você fala da escravidão por dívida em Roma, né, é romano escravizando romano, é patrício escravizando uma parte dos plebeus. Porém, a mão de obra que sustenta aqui é uma mão de obra livre camponesa. Outra coisa, nós já vamos observar nessa fase uma divisão da sociedade. Já existe uma divisão da sociedade romana.
principalmente entre patrícios e plebeus. São as duas principais classes sociais existentes em Roma durante esse período, patrícios e plebeus. Lógico que entre a facção plebeia eu tenho uma pequena parcela de plebeus que são escravos por dívida e uma pequena parcela que estabelece uma relação de troca de favores e dessa forma recebe uma proteção, principalmente em relação à escravidão por dívida, por parte dos chamados patrícios. Essa pequena parcela, eles são chamados de clientes. Inclusive é daí que se tem a origem do termo clientelismo, que significa troca de favores. Ok? Então, já há uma divisão em torno de patrícios e plebeus, só que já existe entre os plebeus uma pequena parcela que são escravizados por dívidas e uma pequena parcela também de clientes. Certo? Essa é uma fase que o fim dela, nós vamos ser bem objetivo nessa fase, por conta até mesmo dela não ser uma fase tão explorada em prova de vestibulares, mas é uma fase que, se nós analisarmos com calma, o fim dela se dá a partir do quê? A partir de um golpe político, um golpe articulado pela aristocracia senatorial patrícia. A aristocracia senatorial patrícia, ela é a grande responsável pelo golpe que acaba destituindo o último rei etrusco de Roma, que é o Tarquínio. Tarquínio, ele é destituído, por mais que ele tentasse buscar apoio popular da plebe, inclusive fazendo algumas reformas que viabilizassem alguns direitos para os plebeus, há indícios de no final da realeza, os plebeus, eles conseguiram adquirir alguns direitos sociais, viabilizados aí pelo Tarquínio, numa tentativa de se manter no poder. Entretanto, mesmo com essas ações populistas em relação aos plebeus, o Senado consegue articular esse golpe. Um golpe que é interessante a justificativa desse golpe, porque existem diversas narrativas, inclusive até algumas de origem lendária, sobre o golpe que o Senado vai dar contra a realeza. Porém, uma das narrativas interessantes, até para que a gente possa alicerçar muito bem a questão da República, é que o Senado trabalha com a ideia de que a monarquia ela é uma forma de governo tirana. A monarquia significa tirania. A monarquia significa um poder despótico. O monarca, ele é um despótico. O monarca não representa a responsabilidade com o público, ou seja, essa forma de governo, ela não tem responsabilidade pública. Essa forma de governo, ela não estabelece elementos para que se possa ter dentro dessa sociedade um debate político. Esse é um dos grandes argumentos que o Senado vai utilizar para poder articular esse golpe contra a monarquia. Então, prova que nesse momento nós temos o nascimento de uma forma de governo que, segundo o Senado, essa forma de governo, ela seria uma forma de responsabilidade pública. Ela teria responsabilidade com o povo de Roma. Seria uma forma de governo que ela iria promover para Roma um espaço de debate e, ao mesmo tempo, um espaço de uma forma de governo com responsabilidade para a sociedade romana, uma responsabilidade pública. Daí, em latim, vem o termo res publica, ou seja, a responsabilidade pública, em outras palavras, a república. Então, a república, ela nasce dentro dessa narrativa de se fazer uma responsabilidade pública para o povo de Roma. Porém, o que vai se observar nessa República Romana, então, quando nós começamos a analisar esse Estado republicano, o que se percebe é que esse Estado republicano, a responsabilidade pública dele foi muito mais com os setores aristocratas dessa sociedade, não só a velha aristocracia patrícia, mas os novos ricos, os novos aristocráticos que vão surgir nessa sociedade. Afinal de contas, a época romana é uma época de crescimento do comércio, é uma época de crescimento do artesanato, é uma época de crescimento das atividades econômicas urbanas de Roma.
É uma época que Roma vai ter o maior acúmulo de riqueza, o que vai impactar principalmente nas atividades urbanas ligadas ao comércio e ao artesanato. Uma época que você tem o surgimento de uma classe de novos ricos, inclusive envolvido com essas atividades urbanas, que é o caso especificamente do comércio, que é uma nova aristocracia, os novos ricos, e que na verdade serão beneficiados por essa república. Então o que a gente observa é que essa república, o que ela menos irá beneficiar são os plebeus. Os plebeus serão, na verdade, os menos beneficiados por esse Estado republicano, e até mesmo aqueles povos que os romanos irão dominar e conquistar. A gente começa a perceber que essa república, ela não é bem uma república que na prática vai atendendo a responsabilidade dessa sociedade como um todo, quando você observa bem no começo, luta de classe. O começo dessa república é marcada por luta de classe. Luta entre quem? Patrícios e plebeus. E os plebeus, interessante, porque quando a república surge, os plebeus eles vão perder os direitos. Os pouquíssimos direitos, existem alguns historiadores que inclusive comentam isso, chegam a trabalhar essa ideia, que os plebeus, quando a república começa, eles tinham alguns direitos que teriam sido garantidos pelo Tarquínio, no final da monarquia. Só que eles vão perder esses direitos. E esses plebeus irão buscar não só esses direitos que eles perderam, mas outros direitos. Direitos sociais, direitos políticos, direitos, por exemplo, a não serem mais escravizados por dívida, porque afinal de contas eles são cidadãos romanos. Os plebeus são romanos. Direito a ter uma legislação escrita que pudesse combater aquele modelo de direito consuetudinário que favorecia a aristocracia lá da fase anterior, da fase lá da realeza ou da monarquia. Direitos de ter uma participação política nas magistraturas romanas, que eles não tinham inicialmente uma participação, direito que pudesse criar uma instituição política de representatividade nas magistraturas de Roma, onde ali você tem inicialmente apenas a presença de pretores, questores, edis, censores, cônsules, mas que você não tem a presença de um órgão como o tribuno da plebe, que, por exemplo, vai fazer parte das magistraturas romanas, o tribuno, mas isso a partir de lutas sociais, que esses plebeus irão empreender no início dessa República Romana. Direitos também a ter acesso à terra, que a grande riqueza de Roma, na República, é a propriedade rural, é a terra. Então os plebeus vão querer ter direito a essa terra, acima de tudo. E aí os plebeus vão atrás desses direitos e vão lutar. E lutam com manifestações grevistas, lutam abandonando Roma. Eles abandonam Roma. Esse abandono de Roma é uma estratégia que a classe plebeia utiliza para poder pressionar a aristocracia patrícia. E os patrícios, diante dessas pressões e da própria importância que essa classe plebeia, que é romana, é bom deixar isso bem claro, que é romana, diante da importância que essa classe plebeia tem para a sociedade romana, a aristocracia patrícia, ela vai fazer uma série de concessões. Essas concessões, algumas delas vão fazer parte, inclusive, do direito romano. Algumas dessas concessões vão fazer parte do direito romano. Porque quando você fala dessas concessões, elas vão vir através de leis. Leis que farão parte do direito romano. Como é o caso da lei Licínia, como é o caso da lei Canuleia, como é o caso da lei das 12 tábuas, e uma série de outras leis que fazem parte, nesse momento, do direito romano. Leis que, na verdade, essas normas constitucionais, são normas que irão garantir a igualdade de direitos entre romanos, sejam eles aristocratas, sejam eles plebeus. Uma igualdade de direitos. Leis que, na verdade, na prática, não irão diminuir o abismo de desigualdade socioeconômica entre plebeus e patrícios. Basta que você observe que as estatísticas
né, dessa classe plebeia. Nós estamos no começo da República Romana, no final da República Romana, chegando no Império Romano. O que nós vamos observar é que o número de plebeus pobres e miseráveis que viviam não só em Roma, mas nas províncias dominadas pelo Estado romano, ela aumentou de uma forma gigantesca. O que prova que essa legislação, ela não é uma legislação que vai diminuir esse abismo de desigualdade socioeconômica entre esses pobres plebeus e esses setores aristocráticos. Pelo contrário, né? Esse abismo ele vai acabar proporcionando um aumento gigantesco, por conta até mesmo dos resultados da própria política expansionista romana, que nós já iremos analisar. Agora, não se pode negar que essas leis vão trazer garantias que aproximam principalmente no campo jurídico aristocratas e plebeus. Quando se fala dessas garantias, por exemplo, nós temos aí uma legislação que passa a ser agora escrita, e a partir do momento que Roma passa a ter uma legislação escrita, o que ocorre? É evidente que fica muito mais difícil a aristocracia impor um modelo de legislação a partir dos seus hábitos, dos seus valores, dos seus costumes, porque essa legislação escrita ela vai ser debatida, vai ocorrer um debate, né? E vai evidentemente se ter o quê? Uma escrita dessa legislação. Outra coisa importante é que o plebeu ele não vai poder mais ser escravizado. A legislação ela vai abolir a escravidão por dívida. Então o plebeu ele passa a ter a mesma igualdade jurídica que é o aristocrata, né? Eles são iguais perante a lei, porque assim como o aristocrata ele é um homem livre, o plebeu também passa a ser um homem livre, principalmente aqueles que eram escravizados por dívida. Então você não terá mais a escravidão por dívida, né? Uma coisa também importante é que os plebeus eles passam a ter uma representatividade política nas magistraturas, tá? Vai ser criado o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, inclusive, tinha poderes de vetar as leis emanadas pelos senadores romanos. As leis advindas do Senado poderiam ser barradas pelo tribuno da plebe. A partir de agora, o plebeu ele pode adquirir matrimônio, né, casamento com a aristocracia patrícia. O detalhe é que se nós analisarmos a praticidade dessa legislação, ou seja, como é que essa legislação na prática ela vai acontecendo, a gente observa que o abismo socioeconômico em termos de desigualdade, patrícios e plebeus, na prática essa legislação não consegue eliminar isso. Porque, por exemplo, o casamento entre patrícios e plebeus, raramente esse casamento se dá entre patrícios e plebeus que não têm algum tipo de posse. Observe que entre a camada plebeia existem setores que irão enriquecer com o comércio, com o artesanato, com as atividades urbanas. Então vai nascer aí a chamada nobreza plebeia. E esse matrimônio de patrícios e plebeus geralmente acontecerá entre a aristocracia patrícia e esses nobres plebeus enriquecidos com alguma das atividades urbanas que irá desenvolver em Roma nesse momento. Tá? Então, raramente você terá um matrimônio entre um pobre plebeu e um aristocrata patrício. Isso será muito difícil nessa sociedade. Até porque essa sociedade, é preciso observar que ela é uma sociedade que você tem uma ascensão, você garante uma ascensão através do matrimônio. Existem duas grandes formas de você adquirir uma ascensão nessa sociedade: é a questão do matrimônio e a posse da terra. Ou você adquire uma ascensão com a posse da terra, ou você adquire uma ascensão a partir dessa questão matrimonial. Então é evidente que uma das preocupações da aristocracia patrícia é não estar dando ascensão social para qualquer pobre plebeu, né? Até porque ela tem interesses nessas riquezas adquiridas por esses nobres plebeus, principalmente aqueles envolvidos com as atividades comerciais. Uma outra coisa interessante é a gente analisar
no campo da legislação, e a gente está fazendo isso porque as provas do Enem, elas andam, né, trabalhando um pouco esse lado da legislação. Por exemplo, a lei das 12 tábuas, que já caiu uma associação entre ela e a lei de Solon, né, porque os romanos, inclusive, quando fizeram a lei das 12 tábuas, os romanos estiveram na Grécia. Os legisladores romanos foram estudar, né, um pouco da legislação grega, principalmente a legislação do Solon. Então você pega, por exemplo, a lei das 12 tábuas, que é uma lei que fala sobre a questão da abolição da escravidão por dívida, que é uma lei que regulamenta que toda a terra conquistada pelo Estado romano, em latim se diria ages publicos, toda a terra conquistada pelo Estado romano se transformaria em uma propriedade pública, e cabe ao Estado distribuir essas terras para quem? Para a classe plebeia. É isso que está na lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas está lá, que os plebeus teriam direito às terras conquistadas. Eles não têm direito às terras da aristocracia, eles têm direito às terras públicas conquistadas pelo Estado. A problemática é saber o seguinte: o que irá acontecer futuramente, no momento que Roma começar a desenvolver a sua política expansionista. Vamos já entrar nessa seara. O que irá acontecer com essas terras públicas? O que a gente tem que pensar é sobre essa perspectiva. Até que ponto o ages públicos irá se manter em ages públicos? Ou esse ages públicos irá se transformar em ages privados? Porque me parece que essa é a tendência. Essa é uma tendência que nós vamos observar com o andar da carruagem dessa estrutura republicana que está se montando aqui, a partir basicamente dessa legislação. E o que se observa também nessa questão do plebeu, ele ter uma representatividade política, é interessantíssimo, né? Eu percebo, inclusive, poucos manuais didáticos fazendo essa análise. Porque se você parar para analisar, o plebeu, Jereba, você poderia me perguntar isso, mas o plebeu, ele passa a ter uma representação política interessante, Jereba. Por exemplo, ele compõe o tribuno da plebe, que é uma das magistraturas romana, né? Os tribunos da plebe, na verdade, eles são plebeus, eles vão representar os plebeus, eles têm o poder de vetar as decisões da classe senatorial patrícia, tudo bem. Do ponto de vista da lei, essa lei é ótima, porque ela realmente garante a representatividade, né, desses plebeus dentro do tribuno da plebe. O problema é saber como é que um tribuno da plebe chega ao cargo de tribuno da plebe. É o que a gente não observa nos manuais didáticos. Poucos manuais didáticos enveredam por esse debate, né? Ou seja, como é que o tribuno da plebe se transforma no tribuno da plebe? Ele precisa ser eleito. Ele é eleito pela plebe. A plebe lhe escolhe. A plebe vai eleger esse tribuno. Entretanto, eu quero ser tribuno. A plebe tem que me eleger. Só que tem um detalhe: para a plebe me eleger, eu tenho que me anunciar a ela. Eu tenho que fazer campanha. Se eu não faço uma campanha política, não tem como eu conseguir, por exemplo, me eleger ao tribuno da plebe. Eu tenho que fazer campanha. E campanhas são caras, né? Hoje mesmo a gente percebe que há um debate muito sério no Brasil em relação a essa questão do fundo partidário. Campanhas são muito caras, campanhas custam dinheiro. E como é que esses plebeus faziam essas campanhas? Quem financiava a campanha desses plebeus? A aristocracia patrícia. Está lá a aristocracia patrícia financiando a campanha dos plebeus. Então, dificilmente, raramente, uma lei, quando saía do Senado para ser aprovado pelo tribuno da plebe, dificilmente esse tribuno iria barrar essa lei da classe senatorial, patrícia, aristocrática. Afinal de contas, quem bancou a campanha dele para chegar onde ele chegou, no tribuno da plebe, foi a aristocracia patrícia. Então, dificilmente ele iria vetar. Quem tentou trabalhar algo diferente, tribunos da plebe, que tentaram discutir uma legislação, uma praticidade
da legislação que pudesse favorecer aos plebeus, como é o caso dos irmãos Gracos, que iremos comentar sobre isso mais tarde, pode ter certeza o que aconteceu com eles. Um foi assassinado e o outro cometeu suicídio. Tá? Então, é preciso observar a questão dessa legislação. Como é que essa legislação ela vai chegando, qual é o objetivo dessa legislação e o que na prática ela vai representar. Por mais que você perceba que a partir de agora você vê uma Roma envolvida com o debate público, você vê uma Roma envolvida basicamente com essa ideia de que a república ela tem uma responsabilidade pública, e a gente não pode negar isso, mas o que se percebe é que essa responsabilidade pública ela é uma responsabilidade muito mais para quê? Para os setores aristocratas do que para a classe plebeia. Então, preciso se ter muita clareza em relação a isso. Isso está muito claro, principalmente quando você vê o controle político. Observe o controle político do Estado. Quem controla essa república politicamente? É o Senado romano. O Senado que é formado por aristocratas, patrícios. O Senado, ele é que toma as principais decisões políticas. Porque, afinal de contas, o Senado, ele representa, teoricamente, o povo de Roma. O Senado, na verdade, ele faz as leis. Essa é uma fase que o Senado é responsável pela criação das leis. E outra coisa interessantíssima, o Senado, ele tem o controle do orçamento. Eu sempre costumo dizer para o aluno que as instituições onde o controle orçamentário ele é manipulado, monopolizado por uma determinada entidade, o que acontece? Essa entidade, ela vai usar esse controle para quê? Para exercer uma forte influência política sobre aquela sociedade. Hoje mesmo no Brasil está se tendo esse debate, entre o poder executivo e o poder legislativo. Há uma briga no Brasil por essa questão orçamentária, para saber quem é que tem que ter um maior controle do orçamento. A gente percebe claramente isso acontecendo. E aqui nessa fase, nós estamos observando a presença de um Senado que tem um controle tributário. O Senado controla claramente essa questão orçamentária, passa diretamente por ele. Então, ele é a principal instituição, ele controla as principais decisões. A maioria dos magistrados, pretores, questores, censores, edis, ou até mesmo o tribuno da plebe, através do patrocínio de campanhas. Então, observe que a magistratura, onde a maioria delas, inclusive, é ocupada por patrícios, com exceção do chamado tribuno da plebe, a maioria desses magistrados, eles são o quê? Eles são sinalizados, eles são apontados. Qual é a grande instituição política da República? Muito bem, o que a gente observa é que ainda tem uma Assembleia Militar, que é chamada Assembleia Centuriata. A ideia que se tem que Roma com o Senado, Roma com as magistraturas, Roma com a Assembleia de Militares, a ideia que se passa é que Roma, a República Romana, é uma república de equilíbrio de poderes. Então, você olhando para essa estrutura, esse arquetipo político de Roma, passa a ideia que há um equilíbrio. Mas por mais que se tenha um certo equilíbrio, e é preciso observar do ponto de vista que está ocorrendo pela primeira vez, está acontecendo um debate nessa sociedade, que até então isso não ocorria, mas é importante observar que é um debate que está favorecendo muito mais aos setores aristocráticos, uma legislação que favorece muito mais os setores aristocráticos, uma estrutura política que favorece muito mais aos setores aristocráticos. Muito bem, uma outra coisa interessante durante a República Romana é o expansionismo. Eu costumo dizer que Roma vai ter um desígnio imperialista. Roma vai acabar tendo um desígnio imperialista a partir de suas práticas expansionistas, que se dão, inclusive, aqui na República. No primeiro momento, o expansionismo romano ele é interno. No primeiro momento, Roma se expande na Península Itálica. No segundo momento, você tem o expansionismo externo. Inclusive no expansionismo externo, onde você vai ver Roma dominando boa parte da Europa Central,
Roma chegando no norte da África, principalmente na área da chamada África Saariana, no caso do Egito. Você observa Roma chegando na Ásia, Jerusalém, a parte do Oriente Médio, que vai ser dominado pelos romanos. Os romanos, eles precisaram, no primeiro momento, ter o controle do Mediterrâneo. Como na época se dizia, o romano chega a trabalhar a ideia que o Mediterrâneo precisa ser um grande lago, se transformar em um grande lago romano. Porém, Roma, para ter o domínio do Mediterrâneo, para ter o monopólio do Mediterrâneo, Roma tem que superar Cartago. Você tem claramente ali uma disputa pelo monopólio do Mediterrâneo entre Roma e Cartago. São as famosas guerras púnicas. Os romanos conseguiram, com muita dificuldade, principalmente inicialmente, os romanos superaram os cartagineses e a partir daí transformaram literalmente Roma, transforma literalmente o Mediterrâneo num grande lago salgado. Ou seja, como em latim se falava na época, Nostromar. Os romanos transformam o Mediterrâneo como o Mar de Roma. E a partir daí, desse domínio do Mediterrâneo, Roma irá empreender uma política expansionista agressiva. Uma política expansionista que os romanos vão precisar de uma educação militar. Ela vai ser extremamente importante. A educação militar, principalmente por conta da formação das legiões romanas, por conta dos chamados exércitos de Roma, onde base desses soldados são camponeses. Então, é preciso Roma se preparar militarmente para essas conquistas, e nada melhor do que ter uma organização educacional militar. Uma outra coisa importante também são as construções. Os romanos irão aproveitar as suas construções, principalmente as suas engenharias, algumas delas, inclusive, que eles aprenderam lá atrás na realeza com os etruscos. Por exemplo, a construção de estradas. Quem ensinou a engenharia de construção de estradas e até mesmo de pontes para os romanos foram os etruscos, lá no final da realeza. Os romanos aproveitam a engenharia de estradas, aproveitam a engenharia de pontes para dominar. Roma, as estradas romanas, eu costumo brincar, seria interessante essa engenharia para ver se resolvesse o problema aqui das nossas estradas, principalmente as BRs, aqui do Maranhão, a 316, algumas inclusive até a MA, que estão em estado de calamidade. Porque a engenharia romana é uma coisa fantástica. Os romanos, quando constroem suas estradas, eles constroem simplesmente para dizer o seguinte, para mandar um recado: Roma pode dominar quem quiser. As estradas romanas foram feitas para as legiões passarem. As estradas romanas foram feitas para 10 mil homens ao mesmo tempo marcharem sobre ela, 20 mil homens, 30 mil soldados, que é o que se tem aproximadamente ali, naquelas legiões, naqueles exércitos romanos. Então foram estradas que foram importantes para que Roma tivesse um desígnio imperialista, para que Roma pudesse chegar e conquistar. Até mesmo os próprios modelos de cidade que Roma vai impor sobre essas áreas dominadas também vai ser importante. Você pega algumas cidades que foram construídas na Europa, na parte ocidental da Europa, algumas dessas cidades, na verdade, utilizaram a engenharia romana, a arquitetura romana, de cidade. Roma chegou a ser um fascínio urbano para muitos que não conheciam. Muitos sonhavam em ir a Roma. Então Roma conquista até mesmo pela própria engenharia, a engenharia de estrada, a engenharia de pontes, a engenharia da construção de cidades. Então isso vai ser importante, quer dizer, não só uma Roma que domina o Mediterrâneo, não só uma Roma que se prepara militarmente para as suas conquistas a partir de uma educação militar, uma Roma que irá superar os seus adversários, mas é preciso observar também a importância da engenharia romana. A engenharia, ela foi importante para que os romanos acabassem tendo esse desígnio imperialista. Então é preciso observar com muita atenção essas questões. Uma outra coisa importante é que a partir daí, dessa política expansionista externa, os romanos dominam um vasto território, que envolve parte da Europa, que envolve
parte da África, parte da Ásia, e se pergunta, né, começa a se debater o seguinte: quais são os resultados dessa política expansionista? É uma das questões que eles gostam muito de colocar em provas de vestibulares. Essa é uma das partes fundamentais, que eu chamaria a atenção dos senhores. Então, quais são os efeitos, os desdobramentos dessa política expansionista? Eu diria que essa política expansionista, de imediato, ela traz dois grandes desdobramentos. Ela vai provocar dois grandes efeitos em Roma. Primeiro, é uma concentração fundiária. Aí nós voltamos para aquele debate. Ou seja, grande parte das riquezas que Roma está adquirindo são riquezas, inclusive, de propriedades rurais. Grande parte dessas riquezas, que deveriam se transformar em ages públicos, estão se transformando em ages privados. Ou seja, grande parte dessas riquezas, principalmente dessas terras, estão indo para as mãos de quem? Dos setores aristocratas, ou da velha aristocracia patrícia, ou dos novos ricos, ou das novas classes aristocratas que vão emergir em Roma, principalmente por conta do desenvolvimento das atividades urbanas. Então, é essa aristocracia, a velha aristocracia, a nova aristocracia, que está concentrando essas riquezas, principalmente essas propriedades rurais. E aí, diante dessa concentração de riqueza, turminha, o que vai acontecer? Boa parte desses pequenos proprietários irão perder essas propriedades. E esses pequenos proprietários que irão perder essas propriedades, o que ocorre? Êxodo rural. Você tem um deslocamento campo-cidade, êxodo rural. E isso vai provocar o quê? Nas cidades conquistadas por Roma, inclusive como é o caso da própria sede, da própria Roma, isso provocará o quê? Inchaço populacional. Ou seja, o número de plebeus pobres e miseráveis existente não só na cidade de Roma, mas em todas essas cidades que Roma irá dominar, o número de plebeus pobres e miseráveis vai aumentar. Você terá um aumento do número de plebeus pobres e miseráveis nessas cidades, inclusive como é o caso de Roma. E com isso, você percebe que os valores morais, os valores familiares, eles irão se subverter. Cada vez mais você observa nessa sociedade de miseráveis, pessoas mendigando, vadiando, envolvendo-se com prostituição, envolvendo-se diretamente também com o quê? Com roubos, assassinatos, certo? Famílias sendo desfeitas. Então, os valores morais e familiares de uma sociedade onde a situação de miséria está exacerbando cada vez mais, a tendência desses valores morais e familiares é desaparecer. Claramente nós vamos observar isso. Muito bem, além desse resultado da concentração fundiária, que vai trazer um impacto, que acaba trazendo um impacto muito grande para a vida urbana romana, principalmente com o aumento de plebeus pobres e miseráveis, nós iremos observar como outro efeito o aumento do número de escravos. O número de escravos nessa sociedade ele vai crescer, ele vai aumentar. E aí está se falando de escravos, não mais o que? Escravos por dívidas, que a escravidão por dívida ela foi abolida no começo da República, a partir daquelas lutas que nós falamos ainda há pouco, entre patrícios e plebeus. Esse número de escravos que estão aumentando na sociedade romana é um número de escravos prisioneiros de guerra, é um número de escravos de guerra, ou seja, as conquistas romanas estão transformando diversos povos em escravos de guerra. Os romanos, nesse momento, cada vez mais vão utilizar a escravidão em todas as atividades produtivas das suas sociedades. Você claramente percebe o ofício escravo sendo utilizado no comércio, na agricultura, no artesanato, nas atividades de entretenimento, basicamente nas atividades de lazer, ou nas atividades domésticas. A escravidão, ela está nesse momento
sistematizando-se como modo de produção na sociedade romana. E aonde nós iremos observar uma maior absorção desse trabalho escravo são os latifúndios romanos. Os latifúndios estão absorvendo uma grande quantidade de escravos, né, por conta das suas estruturas. Então, aqui nesse latifúndio, porque Roma está tendo uma grande concentração fundiária, e nessa grande concentração fundiária se observa cada vez mais a utilização do escravo. E com isso, o maior número de trabalhadores livres, camponeses, que estavam vivendo nos campos romanos, eles vão ser expulsos. Quer dizer, o aumento do número de escravos também provocará o êxodo rural. Vai provocar um aumento de plebeus, né, pobres e miseráveis nas cidades, né, romanas, inclusive na própria Roma. Quer dizer, observe que nem a legislação, que de certa forma está dizendo, né, porque na legislação, na lei das 12 tábuas, está muito claro, as terras públicas conquistadas deveriam se transformar em terras para os plebeus. E o que o Estado está fazendo? E o que se percebe em Roma? É que boa parte dessas riquezas públicas estão parando nas mãos de quem? Dos setores aristocráticos. Então não está tendo uma distribuição de riqueza. E a tendência de uma sociedade que não tem distribuição de riqueza, qual é? É você ter aumento do número de pobres, miseráveis, os valores culturais vão ser subvertidos. Você poderia dizer, mas não existe algo positivo em Roma, né, por conta dessas conquistas? É evidente que existe. Por exemplo, culturalmente, você vê uma Roma cosmopolita. Né? Roma dominou vários povos. Roma vai absorver diversas culturas, principalmente a cultura grega, onde ela vai fundir a cultura romana com a cultura grega. Eu costumo dizer que você percebe isso com maior clareza na própria religiosidade dos romanos, que nesse momento são politeístas. Os deuses, inclusive romanos, têm funções semelhantes aos deuses gregos, né? Mudando apenas o nome. O que você chama de Zeus lá na Grécia, em Roma você vai chamar de quem? De Júpiter. O que você chama lá na Grécia de Dionísio, em Roma, né, você vai chamar de Baco, né? Eu costumo até brincar que num sábado eu homenageio o Baco, no outro sábado eu homenageio o Dionísio, que o professor Elson, que está aqui nos assistindo, o professor Carlos, matemática, seja bem-vindo. É sempre bom, são sábados do Deus, homenagear os deuses do vinho, né, como Dionísio e Baco. Então, se percebe claramente aí que os romanos eles irão aproveitar muito bem essas culturas, não se pode negar isso. Mas é preciso olhar também para esse aspecto social, para esse aspecto econômico, né, que a política expansionista, ela está causando, né, cada vez mais um aumento do número de romanos pobres, miseráveis, plebeus, né, nas cidades dominadas por Roma, ou, evidentemente, na própria cidade de Roma. E aí o que acontece? Diante disso, a gente observa, né, que há uma crise do Estado republicano. Só que eu vou comentar essa crise e fazer a relação com essa política expansionista daqui a pouco. O professor Elcio, ele quer... Aqui mesmo, para te perguntar. O professor Elcio vai fazer uma pergunta. Porque no estudo da língua portuguesa, a gente fala também da romanização da língua. Ou seja, eles, por onde passavam, eles deixavam a língua romana, né, seria como base o latim, e a partir dali esse domínio ficaria muito mais consolidado. Tanto é que nós temos as línguas neolatinas praticamente predominantes no mundo, entende? Então esse expansionismo externo também considerou muito a questão da língua, né? Por onde eles passavam, eles iam deixando essa herança, né? Perfeito, Elcio, perfeita pergunta e bem pertinente a intervenção nesse momento, bastante pertinente. E é evidente que o idioma, o latim, eu costumo sempre também colocar em sala de aula, que não só, por exemplo, os romanos dominaram, né, com seus vastos exércitos. É preciso a gente observar, fazer novos olhares sobre aonde Roma chega, porque Roma terá um desígnio imperialista. Roma sai de uma cidade-estado e tem um desígnio imperialista. E, por exemplo, além da engenharia, né, você tem a questão do próprio idioma. Os romanos usaram o latim, né, até mesmo para construir aquela ideia que eles eram civilizados. Observe que todos aqueles que não falavam latim eram chamados de bárbaros. Então, muito bem pertinente, Roma vai impor
o seu idioma como uma forma de quê? De estabelecer domínios territoriais. Apesar dos romanos terem absorvido muitos dos valores culturais desses povos que dominaram. A cultura romana, ela se transforma numa cultura cosmopolita. Mas os romanos nunca deixaram de utilizar os seus exemplos, né, os seus instrumentos culturais, como uma forma de impor a sua dominação. Eles fizeram isso com a arquitetura, vão fazer isso com o latim, vão fazer isso com a ideia de limpeza, professor. Só para você ter ideia, o romano é limpo, o romano gosta de água. Olha os arquidutos que eles construíam, né? Até com essa ideia de limpeza, eles vão impor esse caráter civilizatório. Balneário. Exatamente, os balneários. Em Roma, os banhos públicos, né, que existiam em Roma, os romanos adoravam banhar. E ali você tem plebeus, aristocratas. Eu costumo dizer que é bem diferente do piscinão de Ramos, né? Ali você tem banhos assim, fantásticos acontecendo. E os romanos, né, já que você tocou nisso, é uma coisa que eu gosto muito, essa questão cultural, né? Os romanos, é porque eu discuto ela geralmente lá no Império, mas como você puxou a discussão, a gente pode logo fazer ela, sem problema nenhum, né? Então, por exemplo, os romanos, eles iam para o público, eles gostavam dos banhos públicos, porque eles adoravam ficar em público, né? Os romanos amavam ficar em público. Por exemplo, o que o público está em público, que nesse momento, infelizmente, nós não podemos, né? Devemos buscar o isolamento social. Mas os romanos, por exemplo, eles buscavam público para quê? Para poder fazer relação interpessoal, para poder se relacionar melhor interpessoalmente. Eles buscavam os espaços públicos para poder desestressar. Eles gostavam de gritar. E o grito no espaço público é uma forma de você acabar um pouquinho do seu estresse. Eles usavam os espaços públicos até mesmo para contar vantagens. Você não conta vantagens só para você, no seu quarto, na sua casa. Então, eles usam os espaços para contar vantagem e até mesmo para ouvir a conversa do outro. Teatro grego. Né? Aí, pois é, a questão. Aí vem um pouquinho do teatro grego, que eles absorvem também. As águas. Exatamente. Quer dizer, e Roma chamava, Elson, né? Todos aqueles que não discutiam latim, que não sabiam a sua cultura, e principalmente falavam latim de quem? De bárbaro. Que, por sinal, eles absorveram isso da Grécia, né? Porque esse termo bárbaro ele surge ali. Os gregos também diziam que não sabe a cultura grega, que não fala o idioma grego, na verdade é bárbaro, né? Então os romanos realmente eles usam não só o latim, mas usam uma série de outros aparatos no campo cultural para impor esse caráter civilizatório. E essa questão da língua pode-se fazer um paralelo com o inglês hoje, né? Lógico. O inglês americano. O inglês americano, que é a questão anglo-saxônica, né? Porque é interessante, porque quando você fala do inglês, o inglês ele tem uma origem lá anglo-saxônico, né? Ele tem uma origem germânica, bárbara, inclusive. Para o ocidente medieval, esses povos eram bárbaros, chamados Vikings, que a gente vê na série, né, na Netflix agora. Inclusive, nós estamos num momento de isolamento social, tem algumas boas séries, alguns bons filmes. Eu indicaria para vocês a série Vikings, é interessante, né, que vocês dêem uma olhada. Indicaria também um filme muito interessante sobre a negação do Holocausto, um filme chamado Negação. Está disponível na Netflix, ou se você não tem acesso à Netflix, tem alguns bons filmes disponíveis no YouTube. Você pode, por exemplo, pegar 1492, A Conquista do Paraíso, um filmaço, que mostra a chegada de Colombo até a América. Professor, uma seguidora perguntou se o senhor vai falar sobre o legislador Clístenes. A gente também quer avisar que falta menos de 5 minutos para terminar a Tá, live. eu vou rapidinho. Esse momento a gente não vai discutir a legislação ateniense, né? Porque quando ela fala de Clístenes, está falando de Grécia, mas nós podemos, num outro momento oportuno, fazer essa discussão, né? Porque nós estamos em Roma, tá? Eu vou rapidinho só finalizar, tá? Para a gente poder passar algumas discussões, ok? Então olha só, então o que acontece? Diante desses efeitos nefastos, nocivos, dessa política expansionista, principalmente para a sociedade romana, o que você observa? Muitas tensões sociais, revolta de escravos, crise nas províncias romanas, número de plebeus pobres e miseráveis aumentando assustadoramente. Outra coisa, os gracos tentaram amenizar essa crise. De que maneira? Democratizando a riqueza. E aí veio o Tibério e diz, olha, para resolver
essa grande dificuldade socioeconômica que Roma está atravessando, com esse número de miseráveis, vamos fazer uma reforma agrária. Vamos cumprir o que está na lei. Vamos pegar o habeas corpus e distribuir para a plebe. O que acontece com Tibério? Ele é assassinado pela aristocracia. Caio, seu irmão, propõe, além da reforma agrária, a lei frumentária. Vamos distribuir trigo para a plebe. Né? Nesse momento que o trigo estava muito caro em Roma, distribui esse trigo para a plebe, uma forma de acalmar a situação de miséria da plebe. O que ocorre com Caio? Eu costumo dizer que Caio mandou recado para a plebe. Ele comete suicídio, que ele vai ser perseguido, e comete suicídio mandando recado para a plebe. Lutem para fazer essas leis funcionarem, principalmente as leis que transformam as propriedades públicas em propriedades dos plebeus, certo? Mais tarde, o que a gente observa diante dessas tensões é uma Roma se militarizando, né? É a saída da aristocracia. Quando ela percebe que ela está perdendo as rédeas, quando ela percebe que os próprios militares começam a disputar o poder de Roma, qual é a saída? Cada vez mais militarizar Roma. Se vê isso com a ditadura de Mário, a ditadura de Sila, o primeiro triunvirato. Olha o caso de Júlio César. Quem parou Júlio César? O assassinato brutal dele, né? Como é o caso, basicamente, do segundo triunvirato, né? Que você tem o Otávio, e aí para resolver essa crise republicana, qual é a saída? É o império, centralizar o poder nas mãos de uma só pessoa, né? Começa o Império Romano, que eu iria sugerir que você desse uma olhada nas principais discussões do Alto Império e do Baixo Império, que nós iremos ter um segundo momento com vocês, certo? Eu espero que seja breve, que nós estamos passando esse momento. Eu me sinto muito confortável em saber que alguns países já estão tendo um controle bastante significativo, né? A gente queria que o senhor desse tchau ao pessoal da live, só 19 segundos. Pessoal da live, muito obrigado, tchau para vocês, obrigado pela participação, obrigadão mesmo, tá? Vamos estar aqui de volta, obrigado. O resto do conteúdo vai estar disponível no YouTube. O resto do conteúdo disponível no YouTube, por favor, não deixe de nos assistir, ok? Beleza? Um abraço, tchau. Ok, então, voltando aqui para a galera, né, dando uma continuidade, vamos, de uma forma mais específica, trabalhar essa crise republicana. Eu tive que ser um pouco mais rápido por conta da live que estava ocorrendo ainda há pouco. Então, galera, é o seguinte, nós temos aqui uma crise do Estado republicano, e essa crise, ela é fruto do quê? De uma política expansionista que concentra privilégios, que concentra riqueza, uma política expansionista que vai cada vez mais estar aumentando o número de plebeus pobres e miseráveis, aumentando o número de escravos, o que vai acabar gerando tensões sociais. A revolta de Espartacus, por exemplo, que é uma das principais revoltas de escravos, gladiadores que nós teremos nessa sociedade republicana, mostra claramente como a situação em Roma ela está tensa. Por mais que o Estado consiga mais tarde reprimir as manifestações, mas ele teve dificuldade. Não foi fácil se livrar da revolta de Espartacus. O que significa dizer que Espartacus, por mais que não estivesse lutando contra uma instituição chamada escravidão, mas Espartacus é fruto de um descontentamento de uma sociedade que concentra privilégios, que concentra riquezas, que explora uma mão de obra, que impõe um trabalho extremamente forçado, compulsório, como a escravidão, certo? Quer dizer, além da revolta de Espartacus, nós temos também vários motins e manifestações ocorrendo nas províncias dominadas por Roma, então, o que vai aumentar as tensões sociais. Nós temos o caso aqui de dois irmãos plebeus, o Tibério e o Caio Graco, que eu costumo dizer que eles vêm trazendo uma proposta de reformas democráticas, democratizar a riqueza. Eu penso bem nesse termo, a democratização basicamente da riqueza. E aí, como é que os irmãos Gracos pretendem fazer isso? Por exemplo, Tibério
Tibério propõe democratizar a riqueza de que maneira? Ele vai propor a democratização da riqueza através de uma reforma agrária. Pegar as terras públicas e distribuir para a plebe. Que é o que, se nós analisarmos com calma, é o que está lá na lei das 12 tábuas. As terras públicas serão distribuídas para os plebeus. Essa é uma proposta do Tibério. E isso vai lhe custar a vida. Tibério acaba sendo assassinado, com certeza, pelos setores aristocráticos, que não queriam ouvir falar de democratização de riqueza, principalmente no que diz respeito à terra, à sua propriedade. As suas propriedades, ou mesmo as propriedades do Estado, que estavam se transformando em áreas privados seus. Uma outra coisa importante também é o Caio, né? O Caio é uma figura emblemática, né? Porque o Caio, ele além de propor essa ideia de reforma agrária, mas o Caio vem com a lei frumentária, ou seja, vamos distribuir trigo para a plebe, por conta do pão, que é o principal alimento dessa plebe. No momento que os romanos estão importando trigo, o trigo está muito caro, a plebe sente falta dele, e a plebe está com fome. Então, uma forma de diminuir as tensões nas províncias e até mesmo em Roma é fazendo a distribuição desse trigo para a plebe, ou até mesmo distribuindo a terra para a plebe. É uma proposta também de democratização de riqueza. E um detalhe, né? O Caio e o Tibério foram questão de prova da UEMA no último vestibular nosso. Na primeira fase, nós tivemos uma questão na prova de ciências humanas que caiu uma discussão em torno dos irmãos Gracos, principalmente do Caio, com a lei frumentária. Se eu não estou enganado, foi a letra E a questão, né? Então, é preciso observar. E Caio, diante das ameaças que estava sofrendo, né, e até mesmo de toda uma mobilização que estava existindo para assassiná-lo por parte de setores aristocráticos, o que ele resolve fazer? Ele comete suicídio. Eu já vi alguns comentários interessantes sobre o suicídio de Caio, né, onde alguns historiadores que pesquisam Caio, que na verdade trabalham com essa ideia de suicídio, com a história do suicídio, né? Porque o suicídio tem uma historicidade, por mais trágico que seja, mas ele tem uma historicidade. E alguns historiadores, quando falam do suicídio de Caio, o que alguns historiadores comentam? Que esse suicídio foi um suicídio que ele quis dar um recado para a plebe, ou seja, o recado que ele deu para a plebe, que ele teria enviado para a plebe, foi justamente que a plebe deveria continuar lutando, porque mesmo ele ali querendo democratizar a riqueza, não era o suficiente, e que essa plebe deveria continuar lutando. E foi de fato o que aconteceu. Muitas insatisfações de plebeus irão ocorrer no final da República Romana, que vai trazer uma profunda instabilidade para Roma. E essa instabilidade, ela vai mergulhar esse modelo político, que é o modelo aristocrático, em crise. Uma outra coisa interessante é que, diante desse clima de insegurança, de instabilidade que esse Estado republicano está atravessando, e que isso está atingindo aos setores aristocráticos, a saída é buscar dispositivos, inclusive lá na magistratura, dispositivos que vão cada vez mais militarizando a política romana no final da República. É o caso, por exemplo, da ditadura. A ditadura, ela é uma das magistraturas, né? E o Senado, o que ele faz? Ele convoca 2 ditadores militares. No primeiro momento, 2 generais. No primeiro momento, a ditadura militar de Mário. Depois, você terá a ditadura militar de Silas. E o que se observa nessas ditaduras é que elas irão cada vez mais fortalecer a presença de militares na política romana. Essa vai ser uma tendência de Roma, a partir desse momento, a militarização da política do Estado romano. Esses ditadores militares, eles vão fortalecer ainda mais a relação entre os soldados das legiões romanas e os seus generais. Observe que a partir de algumas resoluções tomadas por esses ditadores, a partir de alguma das suas resoluções, por exemplo, quem passa a ter o controle dos soldados
das legiões romanas, dos exércitos romanos, não é o Estado, são os generais. Ou seja, o processo de pagamento de soldo, né? O professor Carlos, que é militar, sabe muito bem que não se atribui o termo salário para o militar, se usa o termo soldo. O pagamento de soldo para esses soldados, a partir dessas reformas feitas por esses ditadores, esse pagamento de soldo ele vai ficar sob a responsabilidade do general e não do Estado. São os generais que irão pagar, né, esse soldo, assim como também os generais serão responsáveis pelo processo de recrutamento, né? Assim como os generais serão responsáveis pelo processo de quê? Não de aposentadoria. O professor Carlos, quando se aposentar, né, ele vai se aposentar aqui, na rede privada, mas como militar ele vai para a reserva, né? Como militar não se fala de aposentadoria, se fala de reserva. Então, por exemplo, quem iria colocar esses militares na reserva, pagamento de soldo, né, seria responsável também pelo processo de recrutamento, são os generais. Olha só o que está acontecendo. Quer dizer, o Estado romano, ele está perdendo a força de controle sobre as instituições militares. Por isso que alguns autores dizem que os soldados romanos, eles respeitam muito mais aos seus generais que a Roma. O respeito que eles têm é muito mais pelos seus generais do que por Roma. Eles lutam mais pelos seus generais do que por Roma. Quando você percebe, por exemplo, o sistema de triunviratos. O Senado, numa tentativa de controlar as revoltas, a instabilidade que estava acontecendo dentro do Estado romano, o que é que ele faz? Até para manter a unidade, o que é que ele faz? Ele cria um sistema de triunviros militares. Ele pega 3 generais e coloca cada um para administrar uma parte de Roma. Por exemplo, no primeiro triunvirato você tem Júlio César, Pompeu e Crasso, 3 generais. Cada um ficaria com uma parte de Roma, exercendo o controle. Mas o que vai se observar já desde o primeiro triunvirato é a disputa de poder entre esses generais, um querendo impor o domínio sobre o outro. E percebe-se claramente no primeiro triunvirato quem fazendo isso? Júlio César. Júlio César impõe o domínio das suas legiões sobre o domínio de Crasso e de Pompeu. E Júlio César é extremamente populista, inclusive com os seus soldados. Os soldados de César são muito fiéis a ele. Júlio César, inclusive, ele faz uma política de distribuição de migalhas. A prática de pão de circo, que vai se ouvir falar lá no Império Romano, a prática de pão de circo, ela começa aqui, através de quê? De ações de generais como Júlio César, que para ter o apoio dos seus soldados, das suas legiões, o que ele faz? Ele distribui terra. Ele distribui terra para parte desses soldados. Ele aumenta o soldo. Ele cria novo sistema de recrutamento. Ele coloca na reserva quem já deveria estar na reserva. Então, com isso, a popularidade de Júlio César vai aumentando, né? Não só em relação às suas legiões, mas em relação a outras legiões, né? Em relação à sociedade romana como um todo. Júlio César é extremamente populista. Então, ele usa essas práticas, né, de pão de circo, práticas que o Estado imperial vai absorver mais tarde em relação à plebe, para poder adquirir popularidade. E César se autodeclara imperador, né? Se autodeclara ditador romano. E quem é que consegue parar Júlio César? O assassinato. Né? O assassinato dele de uma forma extremamente violenta. Daí, provavelmente, a última apunhalada que foi dada por Brutus, da expressão até tu, Brutus. Né? Eu me lembro de um grande professor, o professor Elcio está aqui com a gente, compartilhando a nossa aula. Eu me lembro de um grande professor que Elcio também com certeza vai se lembrar, e alguns de vocês que estão nos assistindo vai se lembrar, e eu mando um abraço para esse professor. Eu tenho o maior respeito por ele, acredito que estou aqui também por conta dele, que é o professor Evilásio, professor de História Evilásio. Eu me lembro que Evilásio, naquela época áurea, né, não tinha Selma, não tinha nenhuma instituição particular, né, ou se tinha, estava chegando. Eu me lembro que os cursinhos eram lotados, né, por conta disso. Era uma disputa ferrenha por uma vaga aqui na UEM, na UF, mas principalmente na UF. E era uma tendência natural os cursinhos naquele momento, né, ficarem lotados.
E eu fui aluno do professor Evilásio, com muito orgulho, e Evilásio fazendo as narrativas do assassinato de Júlio César, quando naquele momento era interessante por causa do modelo de prova, né, que caía, né, quem matou Júlio César, só para você ter ideia, né, quem teria dado a última punhalada dele. E Evilásio fazia isso, até tu Bruto, meu filho, e caía, fazia todo aquele teatro no chão, e as pessoas vibravam. Era um modelo fantástico de aula, viu, Elson? Sim. Aquele momento, As vivas, né? pois é, aquele momento era um momento genial. Ou seja, Evilásio conseguia fazer uma coisa que eu me esforço muito, meu esforço é diário, né? Apesar de estar 31 anos de sala de aula, mas tem um esforço diário, é você aliar a forma ao conteúdo. Isso é muito importante, né? Você trazer a forma para o conteúdo. E as pessoas pensavam que era aula de palhaçada, pelo contrário, né? Ele estava ali e você aprendia. Evilásio, um abraço para você, meu amigo. Então é isso. O que acontece? Júlio César é assassinado de uma forma violentíssima. Provavelmente a última punhalada teria sido dada por Brutus, daí a expressão até tu, Brutus, meu filho. E o Senado continua insistindo com essa estrutura, até porque Roma está cada vez mais militarizada na política. Se tem o segundo triunvirato, com Marco Antônio, Lépido e Otávio, Marco Antônio rapidamente supera as legiões de Lépido. Marco Antônio tenta isolar Otávio, que é uma espécie de herdeiro de Júlio César, que é o sobrinho afilhado dele. E Marco Antônio começa a se envolver muito com a parte de Roma mais para o Oriente. Ele começa a se envolver muito com essas questões. Roma mais para o Oriente, por conta de um romance, né, que ele acaba, na verdade, tendo com Cleópatra, um romance interessantíssimo, onde a gente já leu várias coisas sobre isso. Já vimos vários historiadores. Tem uma historiadora, ela é uma norte-americana, não estou lembrado dela nesse momento, mas ela trabalha com a biografia de Cleópatra, e um documentário que eu assisti dela, ela dizia que na verdade Cleópatra nunca amou nem Marco Antônio nem a ela própria. O grande amor de Cleópatra foi o Egito. Esse foi o grande amor de Cleópatra. E Marco Antônio, cegamente apaixonado, caindo na teia de sedução de Cleópatra, né? Por sinal, não era nem uma mulher, né? Categoria nota 1000 em termos de beleza, mas era sedutora, né? E não precisava pegar o celular para fazer as suas seduções, né? Existe uma história da sedução. Para você que está nos assistindo, eu sugiro uma leitura, principalmente para entender um pouquinho da história da sedução, da Del Priore. Del Priore tem trabalhos magníficos sobre sexualidade, sobre erotismo, sobre sedução, né? Inclusive a trajetória dessa historicidade aqui no Brasil, dentro dos tempos coloniais, né? Então, dê uma procurada aí na professora Del Priore, ok? Então, galera, o que acontece? Marco Antônio cai na sedução da Cleópatra, né? E simplesmente dá o Egito de presente para ela. O Egito é teu. Quer dizer, o Egito que não pertence a ele, o Egito pertence a Roma, né? E não a Marco Antônio. E com uma atitude como essa, observe que Marco Antônio, ele está o quê? Ameaçando o que Roma sempre teve desde os primórdios do seu surgimento, que é a unidade política. Roma sempre teve uma unidade territorial, né? Desde os seus primórdios. E aqui existe uma ameaça dessa unidade, principalmente com essas disputas de poder entre esses militares. E a saída qual foi? A saída foi o Senado chamar Otávio, né? O Senado propôs uma aliança com Otávio, atribuindo uma série de títulos e cargos para ele, para que ele pudesse impor o domínio, né, sobre as legiões e de Marco Antônio, superar as legiões de Marco Antônio e se transformar no primeiro imperador de Roma. Foi o que acabou acontecendo. Ou seja, vamos centralizar o poder nas mãos de Otávio, vamos atribuir uma série de títulos e cargos para Otávio, títulos como Pontifício Máximo, principal líder das magistraturas romanas, César, é homenagem inclusive a Júlio César, Augusto, que é a divinização do poder de Otávio, atribuindo esses títulos e cargos para quê? Para que Otávio centralize o poder em suas mãos e com isso se torne o primeiro imperador de Roma, que é o que vai acontecer. Ele se torna o primeiro imperador
onde o objetivo desse centralismo qual seria? Manter, garantir a estabilidade de Roma, buscar a estabilidade para Roma, manter a unidade romana. Esse é o objetivo do surgimento do Império Romano. O Império surge dentro dessa perspectiva. O Império surge dentro de uma perspectiva de manter uma estabilidade, de garantir uma unidade a partir desse centralismo político. Passa-se a ter o Império Romano. O Império, pela questão do próprio tempo que nós temos, nós vamos rapidamente comentar alguns pontos sobre o Império, mas a gente espera que você dê uma estudada em casa, sobre o Império Romano, ok? Para que em outro momento a gente venha e trabalhe de uma forma mais específica o Império Romano. Então, por exemplo, o Império Romano, lembre-se, o Alto Império, Baixo Império. Alto Império é o momento que se utiliza a narrativa que Roma vai viver o seu ápice, vai viver o seu apogeu. Que alguns historiadores falam do ápice, do apogeu, e alguns utilizam como referência o quê? A Pax Romana, que é a estabilidade externa, fronteira interna em Roma. Agora, até que ponto houve uma verdadeira Pax Romana e que garantiu, na verdade, a estabilidade de Roma? É preciso se observar com muita clareza essa questão. Uma outra coisa é que no Alto Império se tem a origem do cristianismo. O cristianismo, observe, vai surgir no Alto Império como uma religião perseguida, como uma religião nociva. Nós precisamos investigar por que o cristianismo, o Estado romano, que é politeísta, por que ele está perseguindo o cristianismo, por que ele está negando o cristianismo, o que está ali na narrativa do cristianismo que incomoda esse Estado imperial. A gente precisa observar isso com clareza. Observar que no Alto Império nós temos a consolidação da escravidão como modo de produção. O que significa essa consolidação? Nós temos que estudar isso também com clareza. Paulo, você me permite? Claro, tranquilo. Eu espero contribuir, mas se eu estiver errado, me corrija. Quando se fala aí da questão da militarização da política romana, eu acho que o aluno tem que ter muito cuidado com as questões, né? Porque, por exemplo, se disser que a militarização de Roma foi a principal causa do surgimento do Império, eu acredito que não seria uma resposta correta. Não. A correta seria se tivesse a militarização da política. Que, por sinal, essa militarização da política, que está muito claro, essa militarização da política, na verdade, ela é um desdobramento do imperialismo romano. Sim. O imperialismo romano está provocando essa militarização. E essa militarização, ela está cada vez mais levando Roma para qual modelo político? Um modelo de centralização. Sim. Um modelo de tirania, de despotismo, que é o que representa o império. Porque, por exemplo, para nós em português, esses adjuntos, complementos, são fundamentais no entendimento do texto. Então, por exemplo, se a Roma precisava se militarizar, então isso não é problema. A questão é a militarização influindo na política. Exato, que é o que está acontecendo. Que é o que vai acontecer, Exato. que já aconteceu aqui e que acontece. Continua acontecendo. Isso. Eu costumo dizer, todas as vezes que a República está ameaçada, isso a gente observa na França, a Primeira República está ameaçada, Napoleão. Sim. A Segunda República Francesa esteve ameaçada, vamos trazer o sobrinho de Napoleão. Então, Roma, a República está ameaçada, então vamos trazer militares para o poder. Porque se você pegar a trajetória de Otávio, o que é Otávio? Ele é um general. Ele está ali porque ele é um militar. Não é porque ele é qualquer pessoa, porque ele é um general. Tudo bem que tem o fato dele ser uma espécie de herdeiro de Júlio César, mas ele é um militar. E essa militarização política ela é importante para que você tenha um império. Não confunda outra coisa, já que você tocou nesse ponto, não confundir império com imperialismo. Quando se fala de império, você está se falando de forma política. Imperialismo são ações, conquistas, domínios. É preciso ter
muita clareza nisso. O império é um formato político, a república é um formato político, a monarquia é um formato político. Precisa ter muita clareza com relação a essas questões, ok? Tá? E lógico, por exemplo, aí muitas das vezes o aluno procura, assim, mas vem cá, é verdade que no Alto Império eu posso questionar essa ideia de estabilidade pela presença de imperadores que simplesmente não se preocuparam muito com Roma e foram imperadores loucos? Eu sempre digo que antes de falar de loucura tem que se olhar para Foucault. Eu sempre falo isso. Antes de você afirmar que qualquer personagem político, seja no presente ou no passado histórico, ele é louco, eu tenho que olhar Foucault primeiro, para ter uma compreensão do que é a história da loucura. Porque de repente, eu olhar Calígula, Calígula, em uma sociedade que os valores praticamente desapareceram, os valores de honestidade, os valores de integridade, os valores de família, esses valores, eles basicamente desaparecem. Esses valores estão sendo subvertidos. Nós estamos numa sociedade militarizada, nós estamos numa sociedade escravagista, nós estamos numa sociedade cosmopolita, nós estamos numa sociedade onde o nível de miséria é gigantesco. Então, nós estamos numa sociedade onde, por exemplo, há perdas e disputa de poder. O Senado do Império, por exemplo, ele continuou existindo. Ele não deixou de existir. O Império não acabou com nenhuma instituição de importância que se desenvolveu ali na República. O Senado continuou existindo durante o Império, inclusive fazendo e desfazendo imperadores, através de esquema de corrupção, de intrigas. O Senado se envolveu em muitas intrigas, com imperadores, certo? Então basta que você olhe, por exemplo, no filme Gladiador, você consegue, tá aí um filme que você pode também assistir, para poder reforçar um pouco a ideia de Império Romano. Então, na verdade, por exemplo, alguns imperadores romanos tiveram intrigas seríssimas com o Senado. Calígula, por exemplo, você diz, mas não é uma atitude de loucura? Calígula pegou o seu cavalo e nomeou como senador. Será que é uma loucura? Ou será que isso é uma forma de ridicularizar o Senado? Então precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente chama o outro de louco, Tem que ter muito cuidado com esse tipo de narrativa. Tem o livro do Erasmo de Roterdã. Erasmo, o Elogio da Loucura, muito excelente, muito bem pensado agora e sinalizado pelo professor Elcio, muito bem. O Erasmo de Roterdã, que está discutindo uma loucura, lá inclusive mostrando a ideia do medievalismo, de uma forma fantástica. Eu me identifico muito com esse livro, muito mesmo. De vez em quando, para me acalmar, é um dos livros que eu gosto de ler. Sim. Ele é um livro que me acalma. Ele e Leviatã, principalmente para tempos como esse. São dois livros que inclusive, eu estou até relendo nesse período que eu estou em casa. Ok? Então, preciso ver com clareza. Lembre-se, Baixo Império, crise, desagregação. Baixo Império, a escravidão e colapso. Baixo Império, invasões germânicas ou bárbaras. Baixo Império, oficialização do cristianismo. E a partir daí, você tem os primeiros passos do que nós vamos chamar de feudalismo. Então, com mais calma, com mais clareza, nós vamos fazer um debate sobre o Império Romano, que merece uma atenção especial. Eu não sei como é que nós estamos de tempo. A gente ainda tem 7 minutinhos. Já temos 7 minutos, mas eu gostaria de sinalizar para vocês agora, nesse momento, alguns canais que vocês podem estar dando uma olhada também, para reforçar um pouquinho, Sim. Por exemplo, nós temos um dos mais confiáveis, depois desse aqui, lógico, um dos mais confiáveis sobre a Roma, o História Online, do professor Rodolfo. Você pode estar dando uma olhada, traz uma discussão muito boa sobre Roma também, dá uma analisada, não deixe de fazer isso. Outra coisa, você tem resoluções de atividades aqui, nós temos... Sim. Faltou o desafio que você falou. Nós temos várias questões que eles podem, é isso, Elcio? Sim. Está disponível para eles, Vamos disponibilizar. O
o Júlio vai disponibilizar, não deixe de fazer essas atividades, né? Não deixe de estudar. E o desafio que eu proponho para vocês, quando a gente voltar, é o seguinte, é que vocês consigam desmontar essa política do pão de circo. São duas coisas. Primeiro, como afirmar que o pão de circo não foi um sucesso, como a gente imagina, dentro do Alto Império? Quais são os argumentos que eu posso utilizar que vão desmantelando aquela ideia de que o pão de circo trouxe estabilidade para mim? Então, que tipo de argumentos eu posso utilizar numa prova que mostra que o pão de circo não foi tão eficiente ao ponto de garantir uma verdadeira estabilidade para essa Roma do Alto Império, que se fala como uma Roma de apogeu. Uma segunda coisa é estabelecer uma conexão entre esse pão de circo romano com o pão de circo atual. Que tipo de conexão eu posso estabelecer entre esse pão de circo romano e esse pão de circo que existe na sociedade, não só aqui brasileira, mas na sociedade como um todo, na sociedade mundial. Agora, é evidente que se você puder localizar na sociedade local, quanto melhor você localizar essa análise, ela vai ficar mais interessante. O detalhe também, Paulo, desculpe a interrupção, é que o aluno faça essa relação sempre com a redação dele. Ele não pode deixar de pegar uma aula dessa aí e fazer um paralelo, um corte com a realidade atual. Porque inclusive, nós discutimos cidadania. Você não percebeu? Nós discutimos claramente. Eu falei de legislação para vocês, eu discuti a praticidade dessa legislação, como é que o Estado ele se relaciona com a riqueza, como é que, na verdade, os discursos de democratização eles são extremamente ameaçadores para uma sociedade que concentra riqueza, que concentra renda. Nós discutimos, por exemplo, até um pouco de cinema, sugerimos para que você dê uma olhada, como o cinema é importante na historicidade, na própria literatura. Então existem muitas coisas, e até por último agora, essas ações de pão de circo que se tem hoje. Lógico que nós não somos tolos e iremos perceber os anacronismos. Podemos deixar de observar que existem anacronismos e tem que ter muita segurança para analisar essas práticas de pão de circo que se tem hoje. Ok, galera? Então, esse é um desafio que eu deixo para vocês. Mas, por favor, não deixem de escrever. Seria importante que você escrevesse o que a gente está colocando. Só te perguntar uma coisa aqui, Paulo. Como professor de redação, eu sempre indico para os alunos a leitura da História da Riqueza dos Homens. Excelente. Alguns historiadores estão ultrapassados, mas eu não consigo ver assim. Não, recomendável ainda? Assim? É recomendável, não só essa, é recomendável sim, não deixa de ser. O próprio Sérgio Buarque. É sempre bom a gente olhar os clássicos. Tem alguns professores que não gostam dos clássicos, mas eu particularmente gosto. Eu gosto de estar revisitando. Acho que para você revisitar e fazer até mesmo comparações com novas leituras que tem aí, seria importante. Mas eu sempre digo também, é sempre bom dar uma leitura na história da vida privada, na história cultural, que está muito em voga, A gente olhar para a história cultural, olhar a questão da mentalidade, por que o homem ele se comporta, por que ele usa aquela narrativa, o tipo de discursos, as apropriações desses discursos que continuam se tendo até hoje, essa ideia do populismo, como o populismo ele não está ligado, eu falei do populismo aqui para vocês, como o populismo ele não está ligado apenas às ações de grupo de esquerdas, mas às ações de grupo de direita. O populismo é de direita, o populismo é de esquerda, o populismo é de centro. O populismo ele é inerente ao meu comportamento, ao seu comportamento. De repente nós estamos aqui fazendo ações populistas, então, externar cada vez mais e buscar os clássicos é importante. É muito importante. Inclusive, eu quero até me sinto honrado e parabenizar o Elcio, que está aqui contribuindo de uma forma fantástica para que esse nosso trabalho possa chegar até você e possa alimentar cada vez mais você. Não só em termos de uma aula de história, de uma questão de história, mas de uma reflexão do seu cotidiano, e até com o tema de redação. Ok, galera? Então, desde já, eu agradeço a todos, muito obrigado. Vamos ficar em casa, estou saindo daqui agora,
para casa. Eu tenho, meus pais são idosos, a minha mãe recentemente, ela passou por um transplante de fígado, então requer todo cuidado. Eu estou com um filho mais velho em São Paulo, eu estou dizendo para ele não sair de casa, apesar de ele estar em Limeira, ainda não chegaram casos assim exorbitantes, mas você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, por favor, fique em casa, tá? Evite estar saindo. E vamos fazendo atividade, vamos estudando, tá? O Júlio está aqui, inclusive, para lhe ajudar, né? Para tornar, na verdade, o seu isolamento social cada vez mais agradável, ok? Valeu, um abraço. Valeu.